Bem-vindo a mais um Aliado Cast. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, nós queremos apresentar os nossos apoiadores, né? Que é o Aliado Parceiro. Aliado Parceiro é uma plataforma que conecta clientes a profissionais como você, arquitetos, engenheiros. Venha se conectar conosco. E hoje nós temos aqui um convidado especial, mas antes de apresentá-lo também, quero estar falando aqui do nosso colega, nosso amigão, Matheus. Por gentileza, Matheus. Tô de volta aí, o primeiro episódio eu estava sendo entrevistado, agora eu volto aqui a Foi tão bom, né? Foi tão bom, deu resultado. Foi tão bom que eu voltei. Uhum. Vou estar aqui para estar agregando de alguma forma aqui no bate-papo com o nosso convidado, uma pessoa especial. Ótimo. E é isso Ótimo. aí, tamo aí. Ótimo. Vamos lá, então. Nosso convidado, ele é um gestor, ele é um empreendedor, ele é advogado, ele é um pai de família, é uma esposa exemplar. É o nosso querido Luiz Henrique Lima. Seja bem-vindo, representando o CEA, Centro de Educação Ambiental. Seja bem-vindo, meu irmão. Meu irmãozão, que honra, que honra. Bem-vindo. Até cuidar para não me emocionar agora, né? Mas legal. que honra a gente estar se conectando depois de 25, 26, 27 anos, desde que tu me pegou no colo, né? Essa é a verdade. Eu não ia falar isso. Mas já vamos começar a assumir as idades aqui, então. Vamos. Né? Mas eu posso falar que desde que eu me conheço por gente, né? Desde que eu me conheço por Rick, por Luizinho, Verdade. lá da comunidade da Bom Jesus, eu já vi a tua caminhada, né, dentro da comunidade, a tua caminhada primeiramente artística, cultural, trazendo esse movimento que eu entendo ter sido super importante, né, para a comunidade, até porque, Marcos, quando a gente se junta lá nos becos, nas vielas da Bonja para estar trocando a nossa resenha, tá sempre por lá o Binho, tá sempre por lá o Cedenir, né, falando daquele movimento que foi a percussão, o samba, o gel, né, que foi importante também para nossa instituição por esse lado cultural e que fez, de certa forma, com que a Bom Jesus se acendesse, né, de um movimento muito importante socialmente para dentro da comunidade. É verdade. Então é só te agradecer por a gente estar aqui se conectando com essa escola. Nós queríamos surpreender ele, mas ele me surpreendeu. Exatamente. Henrique, cara, falar de CEA é impossível nós falar de Centro de Educação Ambiental sem falar da avó, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho da dona Marli Medeiros, por gentileza. Perfeito. Fala um pouquinho dessa mulher abençoada que surgiu na vida do pessoal da Bom Jesus, da Vila Pinto, mais necessariamente, né? Perfeito, o núcleo, né? De onde tudo começou. Falar da Marli, obviamente, para mim é sempre muito delicado, né? Minha melhor amiga, minha professora, minha avó, né? Minha chefa. Foi uma escola, literalmente, para tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi com essa mulher. E tive a sorte ainda de fazer parte de um projeto, né, de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento ambiental, de desenvolvimento social, de desenvolvimento comunitário, que e isso não são palavras minhas, tá, Marcos? São desse grupo de vários empresários que a gente se conecta todos os dias por aí, que falam que a Marli era uma visionária. Verdade. Né? A Marli era uma pessoa além do tempo dela. Se a gente hoje fala em reciclagem, em sustentabilidade, em economia criativa, economia solidária, é porque aconteceu um movimento de lideranças na década de 90 no Brasil, que fundamentalmente começou por lideranças comunitárias. E a Marli é uma dessas pessoas que um dia foi lá e pegou uma garrafa na mão e disse: isso aqui pode se tornar dinheiro, isso aqui pode se tornar recurso, isso aqui pode se tornar uma série de projetos sociais para dentro de uma comunidade. E também pode ser um instrumento de dar dignidade para as pessoas através do trabalho. Era a filosofia dela, né? A Essencialmente dignidade isso, às mulheres que sofriam violência doméstica. Era essa a filosofia dela. Dignidade e garantia de direitos sociais, cara, sim. Ponto. E então, quando chamavam né, a Marli de louca, essa mulher tá louca, ela quer trazer um lixão, né, para dentro da Bom Jesus. A própria família também desconfiava desse sonho da Marli, e eu nunca vou esquecer dessas discussões dentro de casa. Tu também participou muito dessas discussões de dentro de casa, mas a Marli só se provou, né, como mulher, e eu acho que isso, antes de qualquer outra coisa, é fantástico da gente dizer o poder que a mulher tem de transformação social. Eu costumo dizer por aí que o homem, quando a gente recebe R$10, a gente tem a capacidade de dividir em 2 litrão e dividir com os amigos. Né? A mulher pega R$10, ela vai comprar um palito de fósforo, um arroz, vai levar para dentro de casa e vai fazer uma família feliz, entendeu? Tem o poder de multiplicar. Então eu tive a sorte de ter nascido dentro de uma casa, né, onde tinha uma liderança como a Marli. Tive a sorte de ter nascido dentro de um projeto onde tinha uma liderança como a Marli, e tive a sorte de ter crescido e vivido numa vida onde eu tinha a Marli como mulher, como professora, como mentora. Então, a Marli na minha vida, cara,
resumindo tudo isso é tudo, cara. Não tem... A intenção não é emocionar ninguém. Eu tô falando só de mim, né? A nossa ideia é conversar a teu respeito, né, Henrique? Perfeito. Tu rompeu. Vocês não estão aqui por acaso, nem tu, nem o Matheus, inclusive a mim, né? A gente não tá aqui por acaso. A gente rompeu, a Marli, ela rompeu um estereótipo de que quem nasce em vila tem a tendência de ficar lá e, enfim, não prosperar. Mas a gente fez o caminho contrário, né? O caminho oposto. A gente tem exemplos, né, de muitos que saíram dali. A gente tinha o Duda. O Duda foi gerente do Sherrington, cara. Que é isso? Saiu dali do projeto. A Vivi, chefe de cozinha do Sherrington, saiu dali. Numas vagas até que era para mim, né? Mas enfim, eu perdi essa boca aí. Mas Deus me proporcionou um outro caminho. Mas a gente são mais de 15 mil pessoas que passaram por ali nesses quase 30 anos. Gente. Então, a Marli, ela deixou um legado, né? Que priori desse legado era gerenciar, administrar essas mulheres que ficavam, né, em casa, sofrendo muitas vezes penalidade doméstica, né? Enfim, sem recurso financeiro, que é o que a mulher precisa hoje para ela se empoderar e tal. Mas tu vem com uma nova ideia. Tu pegou essa ideia andando, claro, um excelente de um projeto, tu implementou uma boa de uma base, claro, junto com o apoio das tias, enfim, né, da direção que tinha lá, e tu implementou, tu foi além. Hoje você tem jovens, tem adolescentes, tem a creche, tem a horta. Tu fala por onde tu quiser começar aí, Henrique. Pode começar por onde tu quiser. Tecnologia. É muito assim, o projeto, a organização social, né, o Centro de Educação Ambiental, Marcos, assim como todo movimento que hoje é chamado pelo mundo de terceiro setor, né, ele é um movimento orgânico. Na verdade, como todo negócio no mundo, se tu não te adaptar, como já diria Darwin lá, se tu não te adapta, tu esquece, mano, morre, ponto, né, nesse planetinha. E assim como por ter nascido dentro desse projeto e ter acompanhado toda a evolução do CEA paralelamente junto com a comunidade, porque qual era a demanda? Qual era a demanda da Bonja na década de 90? Qual era a necessidade do Brasil na década de 90? A gente vivia no mapa da fome, ponto. Então falar em projeto social era falar em comida. Era isso. Tanto que o primeiro projeto da Marli lá dentro era ter uma cozinha. Antes de falar em trabalho, em tecnologia, em criança, adolescente, como é que a gente dá comida para as pessoas? Sim. Como é que a gente dá comida para as pessoas? Ponto. Né? Então, essa visão de negócio social, ela obrigatoriamente, ela tem que caminhar junto com a necessidade, com a demanda da comunidade. Então, quando o CEA começa lá, falando em comida, só que ao mesmo tempo a gente precisa encontrar recurso para dar essa comida. Sim. A gente precisa encontrar recurso para trazer essas pessoas para dentro desse espaço, para tirar essas pessoas daquele lugar, né, de desigualdade, de vulnerabilidade que elas se encontravam. A Marli começa então a ter que pesquisar, a ter que procurar. E aí vem o estudo, a importância do estudo, verdade, a importância da pesquisa. Estudo, a pesquisa. Porque a Marli começa a encontrar dentro dela mesma a necessidade de procurar algum sistema de atualização para ela trazer para dentro da comunidade. Porque não tinha algo parecido para olhar. A gente fala muito de modelagem. Não tinha. Então era algo que era criado, tinha que ser criado do zero. Era uma pessoa com um coração, com uma ideia. Elton, exatamente isso. Isso é muito importante que tu disse, porque quando a gente fala hoje em visão, em pesquisar, em estudar, olha a acessibilidade que a gente tem hoje, cara. Sim, Às vezes a gente está num momento de crise, como agora, a gente está passando um momento difícil lá dentro do CEA, a gente passou agora por uma tempestade aí, passamos por uma pandemia horrível, né? E aí a gente começa a discutir na mesa de reunião, a gestão, as coordenações. Hoje a gente é um grupo de colaboradores de quase 100 pessoas lá dentro do CEA. Maravilha. E aí, quando a gente começa a enxergar, a pesquisar muita crise lá dentro, o primeiro movimento que eu faço é esse, Elton. É de lembrar como é que a Marli começou aquele lugar. No meio do mato. Era Mato Sampaio ainda, não era nem Bom Jesus. Não tinha parede. Não tinha telefone. Não tinha internet. Não tinha nada. E um grupo de mulheres construiu um projeto que se tornou referência para o mundo inteiro. O Centro de Educação Ambiental, ele ganhou a Expo 2000 em Hannover, na Alemanha. Prêmio de melhor projeto socioambiental mundial. E ela não tinha internet, ela não tinha telefone. Hoje a gente tem absolutamente tudo que é necessário para te estudar. Hoje a gente tem... eu vi uns amigos meus falando ali de tecnologia, de o que é bom, né? Hoje a gente pega as crianças discutindo dentro do CEA.
eu até vou pedir desculpa ao meu parceiro agora, Adel, Intel, mas hoje a gente pega as crianças de 9, 10 anos discutindo dentro do CEA, cara, discutindo dentro da Bonja. O que é melhor? Se é o MacBook da Apple, que eles têm na biblioteca, ou se é os computadores da Dell que eles têm no laboratório de informática? Meu irmão, olha o tamanho, olha o tamanho dessa informação. Olha a quantidade de informação que traz esse tipo de discussão da criança. Sim. Porque há 30 anos atrás a gente não tinha nem o que comer. Não era... A preocupação era saber o que ia ter no prato. Na mesa. Hoje eles acessaram outras oportunidades. Hoje qual é a tecnologia que a gente vai usar? Saca? Só que a gente não pode romantizar isso. Porque essa não é a realidade de toda a periferia no Brasil. Sim, a nossa comunidade da Bonja, o Centro de Educação Ambiental, ele teve a oportunidade, então, de ter essa escola. De ter líder. E aí eu não falo só da Marli, tá? Eu vou falar da Marli, da Tia Neca, da Tia Beth, de uma série de mulheres, da Jureminha, de uma série de mulheres que se abraçaram naquele movimento da década de 90 e olharam para si mesmas e disseram, olha, ou a gente faz alguma coisa por nós mesmos, né, na nossa comunidade, ou a gente vai ser só mais uma comunidade aí, como, não vou nem citar aqui, mas que... E a história vai se repetindo. E a história vai só se repetir. Né? Então esse grupo de mulheres que se movimentou, e sim, é impossível a gente deixar, não colocar a Marli num espaço de fala maior, porque mais eu uma lamento vez... até não ter trazido uma foto dela aqui, mas a gente sempre deixa isso como clichê. Dá pra passar daqui a pouco um vídeo, uma partezinha do trecho do vídeo institucional dela, Henrique, eu te mando ali. Tu pode também nos dizer como a gente pode encontrar o C nas redes sociais, pode falar, por gentileza, não tem problema, no final a gente reforça, mas no andamento da nossa conversa tu pode falar também. Ótimo. Tá aberta a visitação, né? Total. Em todas as mídias é @ceabomjesus, Instagram, Facebook, tudo só botar o @ceabomjesus que vocês vão encontrar. Mas enfim, eu estava falando então dessa transição temporal da organização social, né? De como que a gente... porque assim, ó, quando você fala assim, porra, Henrique, tu chegou ali agora com uma visão diferente. Não é que eu cheguei com uma visão diferente, é que eu cheguei com uma visão do tempo que a gente está hoje. Se fosse o Henrique da década de 90, eu não sei primeiro se eu conseguiria fazer o que a Marli fez. Porque, aliás, eu não conseguiria, cara. Eu olharia para aquele mato e diria, não tem vida aqui, não tem como. Tu sabe, aquele espaço era um espaço de desova de corpo. Os caras matavam e iam lá desovavam o corpo, onde é aquele mega complexo hoje de desenvolvimento social. E não é uma romantização, mas é uma visão de negócio. É verdade. Aí a gente está falando de empreendedorismo na veia mesmo, porque alguma coisa tinha naquela mulher. Porque, e era a frase dela, né? Quem enxerga o invisível conquista o impossível. Meu Deus. Então, eu fico... Às vezes quando eu tô pensando em projetos, como é que eu vou desenvolver projeto X, projeto Y, eu fico tentando me colocar na carne da Marli, olhando para aquele espaço cheio de mato, sem nada, e dizendo, aqui eu vou fazer um centro cultural, aqui uma reciclagem, aqui uma quadra esportiva, e aqui nós vamos fazer a coisa acontecer. O cara, como assim? Como é que se faz isso? Verdade. Só que aí, é claro, quando a gente então se coloca no meu tempo, e eu enxergo a Dell como parceira, a Intel, a Coca-Cola, a Renner, a gente está numa posição de privilégio total. Sim. Então, o que eu preciso pensar hoje com uma visão inovadora é o que os meus parceiros precisam para entender a demanda da comunidade. E aí... Eu posso deixar a modéstia um pouco à parte, porque é muito estudo também isso. É pesquisar, é ler, é estar atrás do que a galera está falando, é desenhar um projeto super complexo, né? Porque aí sim, a gente começa a entender primeiro aonde está a posição do terceiro setor dentro desse processo, que a gente está bem no meio do poder público, a gente está bem no meio do setor privado e a gente está bem no meio da sociedade civil. Ou seja, qual é o papel de uma instituição social, de uma organização social dentro de uma comunidade de periferia. Eu não posso chegar lá dizendo que eu quero criar um foguete se a comunidade está passando fome. Eu não posso chegar lá dizendo que agora eu vou criar um podcast se a comunidade está querendo acessar só computador. A gente tem que estar fazendo uma leitura o tempo inteiro do jovem. Exatamente. Do trabalhador. É estudo, é pesquisa, mas também é muita escuta, andar pela comunidade. Então, por isso que toda essa história que vocês seguem construindo, ela tem muito a ver da vivência. Perfeito. Não é uma coisa que tu vai dizer algo para alguém emocional, para motivar alguém. É isso. É uma vivência que tu traz, que vocês trazem. Exatamente. E aí estuda. Aí não, aqui no meu estudo eu percebi isso, mas na conversa eu percebi isso. Aí faz uma soma e chega num resultado. Consegue transmitir isso como uma verdade. E tu só consegue, e aí assim, essencialmente falando de comunidade de periferia, tu só consegue fazer isso vivenciando. Sim. Se o Henrique fosse um moleque
que não gosta de estar dentro da Bom Jesus, que não vai pro campo da Panamá jogar bola, tu sabe que eu sou craque, sou multicampeão no Paraná, camisa 10 e tal. Não é demagogia, é real. Tem história. Pega lá meu currículo e vai lá ver meus títulos na Bonja. Se o Henrique não trafega no meio do Panamá, com livre-arbítrio. Sim. Se eu não vou lá no baile funk da 17, curtir um baile com a gurizada. Sim. Se eu não tô na pracinha lá com a rapaziada, curtindo os assuntos. Se eu não tô no churrasco com os guris lá curtindo o pagode, sim, como é que eu vou saber o que a comunidade tá precisando? Não tem como. É impossível. Não tem como. É loucura. É verdade. E agora eu lembrei de em 2017, a Marli estava viva ainda, a gente começou um projeto para a reforma da praça ali da frente da instituição. Que tá linda hoje, tu já viu, ótimo, né? Tá ótimo. E o Henrique, boleiro, né, se botou um passo à frente, não, vamos botar grama sintética aqui nesse campo, arquibancada e é tudo nosso. E aí a Marli, não, só um pouquinho, dá uma segurada. Vamos fazer uma reunião, como era o orçamento participativo, e vamos ver se é isso mesmo que a galera quer? Sim. Então dá uma segurada. Henrique, para, não viaja. O projeto social, a palavra social, ela é derivada de sociedade. Que legal, e não de indivíduo. Que legal, cara. E aí aí a gente chamou uns parceiros, começou a reunir a comunidade ali. A comunidade não queria o campo. O campo era a última coisa que a comunidade queria. Por quê? Porque pra te jogar bola é só tu jogar uma bola ali, e tá jogando. Duas pedras, não precisa nem goleiro. A galera queria pracinha, a galera queria quiosque, a galera queria grama, queria uma academia que tem hoje ali. Saca? A visão da Marli? Sim. Saca a escola que é? Então E aí, falando nisso, agora eu lembrei, eu tinha meus 13, 14 anos. E aí quando eu comecei a entender o que era o CEA, Marcos, eu lembro que eu reciclava com meu avô, com o Jeremias, e eu tava reciclando, e puto da cara de estar ali reciclando pra ganhar 30 pila, né, por mês, pô, tu sabe, né? E aí um dia eu cheguei na minha avó e, pá, vó, 13, 14 anos, cheio de espinha na cara, e a minha avó tava cozinhando, e eu, vó, pensei um projeto agora pra salvar o planeta, tu tem que me escutar, deixa eu sentar. Aí ela, Henrique, tu pensou num projeto pra salvar o planeta? Senta aí então. Aí ela tirou o avental, né, com aquela sapiência que ela tinha, tu lembra? Claro, né? Eu vou te contar ela uma depois. sentou na minha frente, disse, Henrique, conta aí o teu projeto, como é que tu quer salvar o planeta? Quando eu fui falar, ela já me indagou, Henrique, cala a boca, nem começa. E eu, não, deixa. E aí já começou o Chaves, né? A murchar. Ele, Henrique, olha só, tu levantou hoje do teu quarto e deixou uma zorra. Tem meia para um lado, cueca para o outro, cama bagunçada. Tá tudo errado lá no teu quarto. Tu desceu, Henrique, para a cozinha e foi tu que fez uma batida de banana, né, de manhã. E eu murchando cada vez mais. Foi. Pois é, tu, reciclador, neto de reciclador, filho de reciclador, nasceu num galpão de reciclagem, tu teve a capacidade de misturar o resíduo seco com o resíduo orgânico. E pior, tu ainda perdeu o dia da coleta seletiva que passa ali na frente. Então assim, meu camarada, que planeta é esse que tu quer mudar que tu não começa por dentro da tua própria casa? O teu planeta primeiro. Ali foi uma das... Eu nunca mais esqueci dessa nossa fala, sabe? Porque a gente enxerga isso, a gente enxerga essa informação que a Marli nos passou em toda mesa que a gente senta entre amigos. Porque o Lula é isso, o Bolsonaro é aquilo, esse não sei o que lá, aquele é não sei o que outro. E tu fica olhando os irmãozinhos, as irmãzinhas aqui, mano, o que tu tá fazendo? A política é tu, não é esses caras. É verdade. Esses caras não vão salvar o Brasil, irmão, se não começar por ti. Sim. Tem que fazer a diferença. diferença. Ou tu começa, ou tu faz a diferença, ou esquece. Aí sim, o cara pode ser o melhor presidente do mundo. Pode ser o melhor, mas se tu não estiver fazendo, se a sociedade civil não estiver fazendo... Não muda. Esquece, não muda nada. Que começa lá embaixo, né? No topo... ali no pé da... É na raiz, é na raiz. É no pé da pirâmide, exatamente. Mas mudar o topo sem... Tu fala assim, eu vejo, eu consigo enxergar ela, né, a Marli, né? E eu sei que é um assunto, assim, extenso nós falar dela, mas isso eu sempre comento em off, né? Pro Elcio, o Elcio não sabe dessa, mas eu sempre comento em meio nossos amigos, assim, né? Um dia a gente teve uma reunião, logo da banda ali, eu fui apresentar a banda pra ela, ela disse, Marcos, tudo bem, a banda é boa, mas assim, eu preciso de um projeto. Tá, fui lá, fiz um projeto. Eu não entendi muito bem do projeto. Daí, fiz outro. Tá, esse aqui, tá, Marcos, senta aqui. Nem ela fez contigo. Senta aqui. Marcos, precisa sentar tu, me chamavam de Babalu, né? Sim. Antes. Precisa sentar tu, o Babalu e o Marcos. E ver o que vocês três querem. E aí tu me traz um projeto. Porque senão eu não sei o que tu tá querendo. Perfeito. Bem assim. Perfeito. E aquilo eu acho ficou, que eu lembro cara. dessa. Eu acho que eu lembro dessa. E aquilo ficou na minha cabeça. Senta os três assim, juntos. É mesmo. Preciso sentar eu, o meu apelido, mais meu nome, e entender o que eu quero
poder apresentar para ela. Perfeito. E aquilo ficou na minha memória. Perfeito. E ela tinha uns conselhos assim, ela não era doce para dar conselho. Era conselho pesado, mas era um conselho assim que edificava. A gente fala isso dentro de casa, que ela era muito dura com as palavras. Dura, exato. Mas aquilo mudava realmente se tu tinha um caminho, que nem foi que eu te imagino, 13 anos, cara, uma criança, né? Se tu tinha um caminho, tu sentava pra conversar com ela, tu mudava o teu caminho. Exatamente. Ou então tu assentava o teu caminho realmente num alicerce bem firme. Mas passou disso. Por trás de todo professor, né? Tu tem que ser um bom aluno, cara. Isso é verdade. Então, eu percebo assim que todas as pessoas que sentaram com a Marli um dia escutaram os conselhos dela e disseram, olha, realmente... Sim. E talvez tu precise até reciclar talvez um pouco dos conselhos da Marli. Ela não era perfeita. Era humana como todo mundo. Né? Mas a partir do momento que uma pessoa senta contigo e diz, olha só, tu precisa juntar os teus 3 eus, né, e decidir o que tu quer fazer, tem uma sensibilidade nessa informação, cara, que é de alguém que ama. É verdade. Entendeu? É de alguém que ama o que está falando. Eu lembro que, por essa época também, e eu nunca gostei muito de ler, eu comecei realmente a ler com meus 18 anos. Quando a minha mãe me obrigou a ler um livro, assim. Mas antes disso, ela tinha encontrado um livro no lixo, lá na reciclagem, e me deu, lê esse livro aí, pá, né, e dá uma estudada e vê o que diz aí. E meu quarto ficava próximo ao quarto dela, né, e aí eu começava a ler esse livro. Nada mais, nada menos que A República de Platão. Um livro super complexo, né? Muito distante do... Aliás, eu achava que era muito distante do que a gente vivia. E eu começando a ler ali, Platão, página 1, 2, 3, 26, e algumas coisas eu achava muito encantadora. A filosofia grega é linda, né? É bonito, é bonito. Só que aí o que acontece lá do quarto dela, Marcos? Ela dizia pra eu ler mais alto. Lê mais alto. Bata, a dicção tá horrível. A leitura tá péssima. E fica, pô, mas por que eu tenho que ler alto? Né? Por que ela quer escutar? Aí daqui a pouco ela vinha corrigir a Platão. Ela não sabe de nada, isso aí não tem nada a ver. Assim, ela tá querendo corrigir o Platão. Uma conversa entre Platão, Aristóteles e Céfalos, ela tá dizendo que eles estão errados ali. E aí passam-se os anos, e aí eu começo a entender, né, o palestrante que a Marli estava construindo. Porque a primeira vez que eu subi no palco para... Agora eu tenho que cuidar para não me emocionar, porque foi quando ela adoeceu. Mas... Eu lembro disso. O dia que a gente foi lá, a gente conversou. Perfeito. Me lembro disso. Era uma ligação muito forte tua com ela, Henrique, eu me lembro. Tanto que se fosse por legado, né, para assumir a direção do CEA, teria que ser ou tua mãe, ou a Paula, ou a Maninha. Perfeito. Né? Perfeito. E muito contrariando tudo que nós esperávamos, né? Principalmente quem tá de fora, né? Sim. Surge tu, cara. Surgiu tu assim com uma sabedoria, com uma sapiência. Eu creio que tu deve ter tido as tuas dificuldades. Com uma força. Temos até hoje, né? Uma força, uma né? força, Isso é cara. uma coisa, eu conheci um pouco da história, mas eu comentei com o Marcos quando eu te conheci, a primeira vez eu fiquei muito impactado com a certeza, senso de propósito, Pode crer, discernimento, clareza, e agora tu falando, tu teve um grande treino. Por isso não é à toa. Não, parece rasgação de seda, Não, Henrique. não, mas a cara. gente sabe de onde a gente veio, né? pode crer. Eu conheço a história do Matheus, sei o empreendedor que ele se tornou, Claro. né? Sei a pessoa que ele se tornou, o pai, o esposo, né? Então, eu conheço desde pequenininho, né? Tinha uma carreira promissora no futebol, se quisesse, Perfeito, eu lembro perfeito. muito bem disso, mas tu optou por outro caminho, seguiu na área do direito, parou um tempo, né? Bom tempo. Assumiu agora as rédeas aí do CEA e voltou a estudar. Tá prestes a pegar já o teu... O meu é o CREA. Qual que é o teu? É o OAB. A OAB, perdão, gente. Tá prestes a pegar a OAB, tá prestes a começar a exercer a tua profissão. E não, acho que veio para agregar na função que tu já exerce, com certeza, né, Henrique? Quando a gente fala assim, né, e é claro, e também não é para até porque elas não precisam disso, a Maninha, a Paula, a Cris, a Gabriela... Isso, a Gabi. Elas me mostraram... Na verdade, as gurias mostraram muito mais envergadura, né, talvez do que a própria Marli nesse momento. De, o Henrique... talvez seja melhor o Henrique representar a instituição, né, sabendo que todas têm uma função... Bom, a Paula... Importantíssima. A Maninha tem uma função política, e aí vem um pouco das estratégias da organização, tá? A gente está falando um pouco mesmo de negócios aqui. Sim. A Maninha tem uma função política muito forte, né, na instituição, onde a Maninha... A tia Maninha, né? A Maninha é a minha maior professora política, muito mais que a Marli.
Eu nunca aceitei conselho político da Marli, porque a Marli tinha um viés muito ideológico, muito emocional, sabe, né, Marcos? Muito daquele lado dela, assim. E a Maninha sempre sentou comigo e disse, Henrique, tem que fazer isso, 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 porque fulano é X, o outro é assim, e a política, meu irmão, é assim. É mais racional, né? Muito mais racional. Muito... Então, pra mim, a Maninha é a minha escola política. E aí que tá dessa parte de tu saber receber informação. A Paula é a minha visão administrativa de tudo. Verdade. A Paula até hoje, se não fosse a Paula, não existiria. Para começar, não existiria o CEA. Com todo respeito a Marli. Porque o que a Paula passou, e tu sabe também, a Paula perdeu a visão para aquele projeto. Verdade. A história da Ana Paula dentro do CEA é uma história que nem a Marli tem. Nem eu e ninguém nunca vai ter, a não ser que queiram lá e cortar a própria pele. Porque quando a gente... E aí eu era criança, né? Tinha meus 8, 9 anos e aconteceu essa tragédia com a Paula. Sim, ela era jovem também, era jovem, a Paula também. Foi a Paula, estava nas mãos da Paula decidir se o CEA continuaria ou não. Sim. Porque quando a Marli, quando acontece aquilo com a filha da Marli, a Marli olha, pô, olha o que eu estou fazendo com a minha família. Sim. A gente está sofrendo uma represália de quem a gente quer ajudar. E aconteceu isso com a Ana Paula. E a Paula decide, não, se a gente desistir agora, a gente vai estar dizendo então que o outro lado está certo. E teve essa coragem. Olha só. Então, eu cheguei a me arrepiar. Então, essa entrega institucional da Paula, meu irmão, é fora de série, né? é fora de série. Bah. É fora de série. Não, eu lembro dessas prefiro, histórias. então eu prefiro aceitar assim muito mais a visão de um moleque jovem, inovador, que levou uma nova visão para dentro do CEA, do que alguém que de certa forma sustenta o projeto. Sim. Se tem alguém que sustenta lá hoje, são essas meninas, cara, que entregaram a vida delas pro projeto da mãe. Na verdade, tu tem um corpo diretor elas não que tiveram, é formado por elas, e mais por um trás núcleo de de ti, mais um pessoas, monte de né? gente Eu ia que dizer- te dá esse eu- suporte. Eu ia dizer isso aí. A gente tá aqui, tu tá representando, né? Representa em muitas situações, mas vocês são... Um corpo corpo. enorme. Então, eu acho não, tenho certeza, pelo que tu tá falando, por tantas outras que existem, o sucesso está nisso. Exatamente. Cada um sabe o seu espaço de Exatamente. atuação, Respeita o cada seu um espaço de respeita atuação. seu espaço. Respeita as suas posições, cara. Verdade. Eu, às vezes, eu tô cheio de ideia. Quero fazer uns negócios doidos. E a Paula chega em mim e diz, não. Pé no chão. Não. E eu, mas isso vai estourar, E isso tu vai dar certo, entende. deixa eu pegar esse projeto. E a Paula diz, não é agora. Uhum. Eu, beleza. Como às vezes eu chego com um projeto muito doido e a Paula diz, gostei. Eu acho que, porra, vai. dá uma boa, hein? Aham. Vocês entram num adiante. consenso. Vamos adiante. Claro. Tem o conselho Mas é muito por que importante. claro, mas por que isso existe? E agora voltando ao que o Marcos estava falando sobre rasgação de cera, e é por isso que não tem nada a ver com isso. Porque a gente respeita a história de cada um. Eu sempre cometo o erro de não lembrar se eu ouvi do Karnal isso, Leandro Karnal, nosso pensador aqui brasileiro, mas ele diz que a nossa memória é orgânica, ou foi Bauman, a nossa memória é orgânica. A nossa memória, ela se decompõe, ela se apaga muito rápido daquilo que a gente mesmo passou. Tu imagina a história do outro, o que não te interessa. Então a gente é tão orgânico a nós, tu imagina o quanto a gente é descartável Esquece, ao outro. A tua opinião não vale. A tua ideia não é melhor que a minha. Agora, quando a gente decide virar essa chave, respeitar antes de qualquer coisa a história da pessoa que está na tua frente, e não interessa por onde essa pessoa passou, cara, mas respeitar fundamentalmente. Por isso que quando eu começo falando aqui, eu lembro do Marcos, né, falando, porque talvez não imagine, mas eu era uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, olhando um cara em cima do palco. E talvez o Henrique estar hoje em cima do palco, fazendo palestra, fazendo podcast e trocando várias ideias por aí, né? Pode ter vindo. O Marcos esteja dentro da minha memória orgânica. Tem um pouquinho Pessoas a ver. de dentro, claro Com que certeza, tem, porque antes de eu começar, botando um parênteses, antes de eu começar na música, cantando, eu era criança, morava no Jari. E tinha um cara que tocava, o Dadá. Até ele, se ele estiver olhando, ele vai lembrar. Ele tocava e eu via assim, cara, o Dadá, meu ídolo, eu sempre via ele na rua, pequenininho, via ele. E aí depois eu tive a minha banda, a gente gravamos no estúdio do Rodriguinho, tipo, eu e o meu grupo passamos o que ele conquistou ali, né? E eu falava pra ele, cara, tu era meu ídolo, tu é meu ídolo. E ele me olhava assim, mas como assim? Porque essa memória de eu ver ele ali no palco, de ter a vontade de fazer o que ele fazia, legal, cara. me fez ter a força de ter uma banda, de fazer as coisas, de cantar. É sobre então, isso. a gente fica meio assim, não, é que De onde vem isso? De onde vem ficou na isso, minha né? mente ver ele ali. E isso fecha perfeitamente tudo que a gente está falando, cara. Porque se tem uma coisa que eu acho que nos faz dar tão certo quanto o Centro de Educação Ambiental, é essa negação a essa ideia de um status quo de herói. Sim. Saca? Querer se colocar acima de alguém. E eu acho que esse é uma das...
e não só do Brasil, mas eu acho que essa é uma das grandes falhas da nossa geração hoje. É tu querer radicalmente ser um herói. É tu querer radicalmente ser o mais top. Tu querer radicalmente estar acima de tudo, ter mais seguidores, ter a voz mais alta, ter a tua ideia acima de todos e tu ser o cara. Tu ser o mais seguido no Instagram. Saca? Sim. Aí eu lembro de, Renner, Coca-Cola, vários parceiros nossos já chegaram, Henrique, tu tem que ter não sei quantos seguidores no Instagram, que eu vou te apoiar, eu vou te impulsionar, cara, tuas ideias são geniais, papapá, não sei. E o cara, não é isso. O nosso projeto, e aí eu volto lá na Marli, ele é derivado de uma sociedade, é um projeto social. Se eu colocar o Henrique lá em cima, se eu quiser botar o Henrique como uma capa de herói, a gente vai estar matando essa ideia de coletividade na veia. Ponto. Ponto. Eu poderia. Que forte isso, é muito forte, cara. Forte, é muito forte. É muito forte, porque assim, então a gente fica, e isso, Marcos, é uma ambivalência, é um paradoxo individual pra gente, porque quando a gente pensa nessa vida materialista, né, que a gente está querendo construir, sobre eu preciso ter um carro legal, eu preciso ter uma casa bacana, eu preciso sair da Bom Jesus para ter o meu status quo então formado de um conceito de sucesso. Quando a gente chega nessa certa linha de pensamento da nossa vida, o que eu quero daqui para frente, é uma pressão muito forte. Sim, sobre o que é certo e o que é errado diante da sociedade, diante pra ti. Tu tá fadado a se frustrar, que pode não dar certo. Ponto. Então eu falo muito isso nas palestras que a gente tem, quando a gente tá falando mesmo sobre a parte mais social do projeto, um pouco menos ambiental, que eu falo sobre o conceito neymarista, de Neymar mesmo, né? Que é, o que é o conceito de sucesso então hoje pra nossa geração? É tu sair da Baixada Santista, Neymar, pegar um avião, ir lá pra Paris, tirar uma selfie em Paris e agora Paris dizer que tem o melhor futebol do mundo. Paris sendo Paris, aumentar 12 vezes a linha de turismo por causa do Neymar. O Paris Saint-Germain, que não era nem time de futebol, agora ser um dos times mais reconhecidos no mundo. Por quê? Por causa de um personagem dentro de uma periferia. E como é que continua a Baixada Santista? Como é que tá lá a Baixada Santista? Mesma coisa. Pra não falar merda. Continua a mesma coisa. Ou seja, a personificação do status quo de sucesso, ele vem do indivíduo. Não vem da matéria. A matéria é o resultado que o indivíduo leva. Então, se a gente perdeu o Marcos, se a gente perdeu o Duda, se a gente perdeu uma série de outras pessoas que poderiam estar dentro da Bom Jesus ainda, não é uma crítica, tá? Sim, não, eu entendo. Que poderiam estar dentro da Bom Jesus ainda, agregando valor social, econômico, cultural para dentro da Bonja, o Zafari ia querer estar dentro da Bom Jesus vendendo para nós. Se eu tivesse lá o Neymar dentro ainda da Bom Jesus, ou o Rafael, que foi vice-campeão em Abu Dhabi, Emirados Árabes, se o Rafa quiser... E aí o Rafa foi uma dessas justa luz que nos acendeu. Rompeu ali também. E disse para nós, olha só, eu preciso de uma academia de jiu-jitsu aqui dentro. Porque as melhores academias estavam no Moinhos de Vento, estavam no Bonfim. E aí a gente foi lá. Internamente não tinha. Aí, inclusive o Marcos, né? Através de uma parceria com o Marcos. Com quem? M. Ferrer Engenharia. Foi lá e nos apresentou um projeto estrutural lindo, que está lá até hoje, maravilhoso. Muito obrigado, Marcos, por esse projeto muito lindo que tu construiu para nós. Em parceria com a Coca-Cola, que comprou a ideia. E não precisamos perder o Rafael. A gente não precisou perder o adolescente. Agora, a gente precisa de um campeão mundial lá dentro da Bonja. Morando lá dentro da Bonja. Com certeza. Isso aí é poderoso. Cara, demais. Tu movimenta o mundo. Porque aí o que acontece? Eu nunca vou esquecer que o Rafa, depois que ele é vice-campeão em Abu Dhabi, vão me corrigir depois ali, mas tá tudo certo. Não sei se ele foi campeão brasileiro ou vice-campeão em Abu Dhabi. Quando ele volta pra dentro da Bom Jesus, Elton, isso é chocante. 1 ou 2 semanas depois está lá, dentro da Bom Jesus. E isso podem procurar no Diário Gaúcho, 0 Hora, RBS TV. Está lá o Minotauro Verdade. E o maior campeão do UFC mundial, John Jones. Verdade. Olha a virada de chave que a gente deu. A gente não fez o Rafael ir para Miami. A gente fez esses caras ir para dentro da Bom Jesus. Eram os caras lá. Saca? Então, se a gente consegue começar a construir isso dentro do nosso adolescente de periferia, dizendo para ele, olha só, meu irmão, o conceito de sucesso não tá no duplex no Moinhos de Vento. Tá em ti e tu pode construir todo o duplex, então, aqui dentro da Bom Jesus. Eu não sei o que pode acontecer daqui pra frente. No ramo da música, o Prateado tinha essa ideia, né? Tanto que ele construiu uma mansão no meio da favela lá. O Mano Brown tem Mano isso. Brown. O Mano Brown é um cara que tá lá no Capão Redondo. Ele tem a BMW dele X6, ele tem a mansão dele com piscina e ele tá dentro do Capão Redondo.
saca? Então ele quebra um paradoxo social muito forte, que qualquer movimento econômico, cultural, não gosta. Porque o mercado precisa vender. Sim. O mercado precisa vender apartamento pra gente que está ascendendo e as periferias, como é que continua. Fora da periferia. E aí vem uma coisa que eu digo que dentro da instituição, que é o nosso maior desafio dessa geração agora para o CEA, que é um inimigo invisível. Que é como é que eu mantenho então essa gurizada com essa pressão econômica por trás dentro da periferia. Verdade. Porque se a gente não conseguir virar essa chave, Marcos, eu vou continuar lá dentro do CEA só alimentando Rafaéis, para eles saírem dali e irem embora para outro lugar, e migrarem. Isso se chama, isso eu também não estou inventando a roda, mas isso se chama extradição intelectual. Isso se chama apropriação capitalista. Em outros séculos isso chamava escravidão, que é tu pegar o que tu tem de mais rico, que é o teu povo, e dar para outra pessoa para fazer dinheiro lá para os outros. Então, ou as comunidades... E essa frase gravem aí, galera. Ou as comunidades de periferia no Brasil aprendem a monopolizar o seu próprio poder intelectual, o seu próprio poder humano dentro das suas comunidades, ou eu não sei se vai ter fim essa ideia de desenvolvimento social no Brasil. Eu penso que é por isso que toda a comunidade, por mais pessoas assim, por mais Marlis, Henriques, também tem o Dan, o Santana, que tenham trabalhos sociais, que tenham essa questão de agregar, ensinar, mostrar esse caminho. É o que eu penso. Porque aqui a gente está falando de reciclagem, mas já expandiu. Tem outras coisas por trás. Já tem o esporte, já tem a música, agora tem a questão digital, que é uma coisa que está bombando, que é de agora. Desafio também. Então mantém a galera ali com esse entendimento. Então isso vai sendo plantado no coração deles. Verdade. E quando realmente as coisas acontecerem, fruto do trabalho deles, eles vão avaliar. Pois é, eu vou para um outro lugar, de repente vai para esse duplex em tal lugar, onde as pessoas não respeitam ele. Não vão aceitar. Nem a história dele, nem a trajetória dele. A gente estava falando aqui, vai a gente estava falando aqui. Tem uma BM, mas quando descer com o seu jeito, com as suas tatuagens... Com a sua cultura. Já vão... Aí se sentem mal. Eu tô aqui, mas agora eu porto. Mas eu dirijo o carro. Mas tu não é a mesma pessoa. Mas tu não é aceito. E na tua comunidade, tu pode ser não um herói, mas pode ser um... Olha lá, o fulano venceu. Uma referência, cara. Uma referência. Não tem problema nenhum em ser uma referência. Seguiu no caminho certo, venceu e tá aqui, vem aqui. E também tu não priva o pessoal de te ver, de trocar uma ideia. Enquanto isso não acontece, quem são as maiores referências dentro da periferia? Que tem dinheiro. Ou é dono de mercado, ou é aqueles caras. Os caras do movimento do crime organizado. Então é por isso que o nosso jovem, né, ele acaba se espelhando. Eu sou... De todos os filósofos que eu já citei até agora aqui, o meu favorito, meu número 1, obviamente, é o Mano Brown, né? De todos os séculos, mas o Mano Brown fala muito isso na letra dele, né? Em que o moleque se espelha? Em quem está mais perto? Ponto, tá na letra. São acessíveis. É o que está mais próximo. E aí, então, né, dentro dessa visão, Marcos, temporal que a gente tem que ter dentro do projeto, entre, qual é a visão de agora, qual é a visão... Lá em 2017 para 2018, quando eu volto para dentro do CEA, que eu tive a oportunidade de viajar para fora, trabalhar em outros negócios... Vamos falar sobre isso bastante, né? Agora, meu irmão. Quando eu volto para dentro do CEA, aí sim eu posso dizer, e as minhas tias sabem disso, todo mundo reconhece, eu encontro o CEA como era 20 anos atrás. Isso me assusta, porque não existe negócio no mundo nenhum que não mude pelo menos hoje de 6 em 6 meses. Verdade. E a gente continuava lá em 2017 fazendo a mesma coisa que a gente fazia em 95. Recebendo, reciclando, prensando e vendendo. Recebendo, reciclando, prensando e vendendo. Estou falando de resíduo, de lixo. E fazendo isso, e fazendo isso, e fazendo. E o projeto decaindo. A classe dos recicladores cada vez mais sendo desfavorecida, mais sendo desvalorizada, porque tu fica fazendo o mesmo serviço. Serviço. As instituições sociais também decaindo. Então, eu cheguei lá e peguei a minha avó e disse, cara, a gente precisa pensar em projetos novos.
A gente precisa pensar em caminhar com as próprias pernas daqui para frente, porque senão isso aqui vai fechar. Não depender de uma única fonte. Isso foi legitimado agora nos últimos 5 anos. Só em Porto Alegre, 22 organizações sociais fecharam. Imagina. Porque não souberam se adaptar a esse novo tempo. Não se reinventaram. Então, aí a gente começa a reconectar a Coca-Cola, a Lojas Renner, a Dell, a Intel, a apresentar. E Ministério Público, um grande parceiro nosso, Ministério Público do Trabalho, a SLC Agrícola, que está nos ajudando lá a fazer esse projeto novo. A gente começa, então, a chamar todos esses parceiros e dizer, olha só, o CEA quer caminhar junto nesse novo tempo moderno. É um novo momento, né? Vamos lá. É um novo momento. Então, a gente encontrava, né, esses dois abismos. O abismo dentro do setor da reciclagem, que a gente estava decaindo muito. Sim. Então, eu e a Paula, a gente começa a pensar projetos onde a gente conseguisse, Marcos, transformar o resíduo lá dentro, beneficiar o resíduo que a gente recicla há 30 anos lá dentro e parar de vender ele por esmola. Sim. Porque o que estava se tornando aquilo ali, e a gente está numa dificuldade ainda muito grande, né? O que estava se tornando era uma exploração, né? A classe trabalhadora de recicladores. Sim. Então, ou a gente beneficia e ganha mais dinheiro fazendo isso, ou o reciclador vai cada vez mais ser desvalorizado dentro do Brasil. Sim. Então, a gente começa a pensar em projetos, Elton, de transformação de resíduo. Então, a gente está começando lá agora o CTRS, que é um centro de transformação, primeiro centro de transformação de resíduo dentro de uma comunidade de periferia na América Latina. A gente vai transformar isopor, óleo de fritura e resíduo têxtil. Não posso dizer ainda o que nós vamos fazer com os 3, porque tem uns contratos de confidencialidade com os parceiros. Maravilha. A gente começou, junto com isso, a construir uma estufa agroecológica, em parceria com a SLC Agrícola. Esse, o CTRS, é em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Rio Grande do Sul e Lojas Renner, Instituto Lojas Renner. O projeto da estufa agroecológica, onde a gente está plantando alface. É a horta. Coisa linda. Daqui a pouco pode rodar umas imagens e depois eu mando. Porque é lindo, cara. Eu lembro quando a gente começou a instalar a horta lá. E aí nós vamos falar de abismo social, porque quando a gente começa a instalar a estufa, né, o modelo de estufa lá dentro da Bonja, é uma nave espacial para a criança. E eu estava falando isso com a Letícia agora aqui fora, namorada, do quanto a gente vive em bolhas, né, distintas. E quando a gente começa a instalar então essa estufa lá dentro, essa nave espacial lá dentro, a molecada olha, Marcos, e pensa que vai ser o que aquilo? Um parque de diversão. Ou era uma pracinha, era o que mais falava, vai ser uma pracinha, ou obviamente um campinho de futebol. Sim. Um campinho coberto. E aí, quando a galera começa a ver a gente botar lá a terra, as prateleiras lá, os negócios, nem eu sei o nome disso tudo, até pra mim é novo, né? Começa a surgir daqui a pouco o morango debaixo da terra, alface debaixo da terra. Eles, o que é isso? E as crianças de 4, 5... É assustador uma criança não saber que o morango vinha debaixo da terra. É assustador a gente perceber que as nossas crianças de periferia não sabiam que a alface dava naquela terra ali. E ter medo de comer. Né? Eles comiam o que vinha no mercado, mas tinham medo de ali cortar no pé do negócio. E mais, um produto 100% agroecológico, orgânico, né? Sem nenhum veneno. É o que a gente está fazendo lá hoje. Sim. É um modelo de negócio social agroecológico para o resto do mercado. E a gente começa a perceber, caraca, velho. Que mudança de vida para essas crianças. Olha a quebrada de paradigma educacional. Com certeza. Não existe nenhuma outra, eu falo isso com total orgulho por ter criado esse projeto, mas não existe nenhuma outra escola de educação infantil, nem particular. Por isso que a nossa escola já foi eleita várias vezes a melhor escola de Porto Alegre. Vovó Belinha. Vovó Belinha. Mas não tem nenhuma outra escola de educação infantil em Porto Alegre que tenha educação agroecológica, meu irmão. Olha aí. E essa escola acontece dentro da Bom Jesus. Sim. Deixa eu fazer um merchan aqui. O Aliado Cast ele surge com a intenção de sanar ou de esclarecer dúvidas daqueles que pensam em ser ou querem ser empreendedores na sua vida, no seu ramo, na sua atividade enfim, na sua atividade fim. E em cima disso a gente trouxe aqui o Luiz Henrique, trouxe aqui o Elcio Matheus. Em cima disso eu te pergunto, Henrique, tu te considera um empreendedor? Tu te acha que é um empreendedor? Eu tenho um certo preconceito, não com a palavra Por empreendedor. Favor, não, eu preciso... Não com a palavra empreendedor, porque o empreender... Por que eu tenho um certo preconceito com esses conceitos modernos, né, de palavras? Porque eu vi a minha avó, eu vi a Marli criar a sustentabilidade. Eu vi ela criar a economia solidária. O que é economia solidária? Que hoje chamam de economia solidária. É tu criar um negócio onde tu consiga compartilhar recursos de uma maneira equivalente, equalizada. Exato. O que é a economia circular? É tu fazer com que produtos
né, eles consigam se movimentar dentro da sociedade civil e com que eles tenham um destino ecologicamente correto, certo? E todos esses conceitos, eles são oriundos desses movimentos sociais. E que hoje o movimento social perde palanque, vamos chamar assim, dentro de universidade, dentro de empresa, porque hoje quem fala são os caras com estudo, são os caras com PhD, são os caras das academias. Os eloquentes. São os caras que tiveram o privilégio de ter uma formação. Por isso que, inclusive, e a galera tá me xingando demais, por isso que eu disse que eu não vou fazer formatura, e com todo respeito a quem faz, mas eu não quero ser visto como um Henrique formado em direito. Eu quero para sempre ser visto como um Henrique que vem lá da Bonja, ponto. Porque a diplomação não pode nunca ser mais que qualquer outra coisa nesse mundo. E eu vi um grupo de mulheres como a Tia Neca, como a Marli, como a Tia Beth, como a Dona Tila, sabe? Que não tiveram formação nenhuma, não tiveram esse privilégio de estudar e que falariam muito melhor do que qualquer outro cara formado. Mas, com certeza. Então, quando a gente chega no conceito de empreendedorismo, e aí quando entra na minha esfera, chamam de empreendedor social, me chega a estar arrepio, sabe? Eu não sou empreendedor social. Sim. Eu respeito a palavra empreendedorismo, porque o empreendedor, e eu falo isso pro nosso moleque lá nossa moleca, muito mais nossa moleca, inclusive, de dentro da instituição, a nossa empreendedora, ela começa com 4 anos de idade a aprender o que é empreendedorismo. Quando ela começa a ter cuidado dos próprios irmãos dentro de casa. Quando a nossa menina lá, quando a Mica começa a aprender a fazer arroz e feijão com 5 anos de idade. Quando ela começa a ter que cuidar da casa para a mãe e para o pai com 7 anos. Quando ela começa a ser uma líder de família, com 10 anos ela está formada. Sim. O empreendedor, esse é o verdadeiro empreendedor. É quem aprende a empreender na vida. Então, isso que a gente faz hoje e que pode ser conceituado como empreendedorismo social, não gosto, mas ok. Na verdade, não é empreender. Não é esse empreender mercadologicamente que é usado. Empreender com o intuito do lucro, do capital. Exatamente. Na verdade, o teu receio... Não é esse empreendedorismo mercadológico, ponto. É um empreendedorismo, cara, de uma... É que o conceito de empreendedorismo, ele nos machuca, né? Exatamente. O conceito é tu montar um negócio que ele vai obter lucro em cima de alguém. Então, esse conceito, de uma forma bem brusca que a gente está explicando, em cima de se favorecendo em cima de alguém. Não se favorecendo porque é uma troca, né? É um trabalho que é pago. Mas a tua paga é maior. Perfeito. Né? A tua paga é maior. Eu acho que é isso que fere um pouco os teus princípios. E porque quando tu eu vou te falar uma coisa. Por favor. Tu sabe que eu professo uma fé, né? Eu sou cristão, né? E o que tu falaste aqui, até aqui, é princípio bíblico, né, Matheus? Princípio bíblico. Eu tenho estudado bastante. Porque também, o princípio bíblico ele é tu se doar em prol do outro. Sim. E tudo que tu tá falando aqui é princípio bíblico. Perfeito. Coisa que até mesmo quem pratica uma fé, exerce uma fé, não faz mais. Sem ser o benefício próprio. Perfeito. Infelizmente, né? E tem uma outra coisa muito importante dentro da palavra empreendedorismo, porque ela te faz, Elcio, tu caminhar. Então, num sentido 100% mercadológico. Onde tu escutar a palavra empreendedorismo, tem que ter lucro. Sim. Se não tiver lucro, entendeu? Já não faz... Ou seja, o empreendedorismo, e aí é a minha pauta de estudo hoje, o empreendedorismo ele entra dentro daquilo que estão chamando de PIB no Brasil. Que a renda percentual... Se o PIB no país está bom, o país está bom. Isso é uma falácia, cara. Isso é uma tremenda mentira. Porque então quer dizer que uma menina de 14, 15 anos, que aprende a empreender, eu estou usando um exemplo que eu nem conheço, tá? Mas que aprende a empreender, vamos supor que ela é uma empreendedora social, e que ela começa a pensar o seguinte, cara, a minha vizinha, a minha outra vizinha, o meu vizinho não conseguem cuidar dos filhos enquanto eles estão trabalhando. Quem sabe eu não empreendo e trago essas crianças para dentro da minha casa, porque eu tenho esse tempo disponível para estar cuidando, para a gente se ajudar coletivamente dentro de uma casa. Que um me ajude com arroz, que um me ajude com feijão, mas ela não está lucrando, então ela não é empreendedora. Então ela não é empreendedora. Se ela não está lucrando, se ela não está fazendo dinheiro, se ela não está fazendo PIB movimentar, ela não é empreendedora. Mas ela está levando qualidade de vida para toda a comunidade que está na volta dela. Sim. Ou seja, o que é empreender? O que de fato é empreender? E mais do que isso, o que de fato é gerar valor econômico para o nosso país? Verdade. Saca? Então, são estigmas que foram construídos, obviamente, por um mercado e que às vezes eu não gosto nem de dizer que nossa, o capitalismo ele é horrível, como as coisas... Não, mas é que... Não é, é importante.
atrás de uma necessidade, Sim. de fazer a máquina funcionar, de fazer o mercado funcionar, de fazer as empresas funcionar. Sim, com certeza. Mas que, por eu ter esse respeito com esse movimento de mercado, eu acho que seria muito importante esse mercado também ter respeito por esse tipo de movimento social. Sim. Então, eu me sinto, cara, de certa forma, ofendido quando chegam lá e olham, o Henrique criou uma estufa agroecológica, o Henrique criou um painel digital, o Henrique criou um não sei o que, é um baita do empreendedor. Mano, eu só quero que a comunidade não fique sem trampo. Sim. Eu só quero que a comunidade não fique sem dinheiro. Sim. E mais, voltando só um pouquinho no nosso assunto que a gente estava falando ali do conceito neymarista, eu quero que a comunidade se enxergue dentro de uma região onde ela diga, isso aqui tem dentro da minha quebrada. E eu não preciso sair daqui. Eu não preciso sair daqui. Esse painel digital que tem aqui e que tem lá no Moinhos de Vento também tem aqui agora. E o melhor, porque o painel do Moinhos de Vento lá, e aí é um deboche mesmo pra essa galera, o painel que tem lá no Moinhos de Vento, ele só serve para fazer propaganda. Ele só fica rodando propaganda ali o dia inteiro. O nosso painel vai rodar filme popular, vai rodar jogo de futebol, vai fazer com que a comunidade usufrua daquela tecnologia. O painel entendeu? tem uso mercadológico para vender na comunidade, Ou seja, tem a cultura, tem entretenimento, tem desenvolvimento social, intelectual. Eu posso passar qualquer informação ali que beneficie a comunidade. Agora, se não tiver uma propaganda rodando dentro do painel, não é empreendedorismo. Não é negócio. Não vale. Não vale pro PIB. O PIB não está nos enxergando ali. Não, isso não é negócio pro presidente Lula lá dizer nosso PIB aumentou. Não vai estar lá. Porque aquilo ali não gera valor econômico. A não ser que eu chame uma propaganda e não de uma empresa, e que obviamente eu vou ter que fazer, né, para ser visto no jornal e para mais comunidades serem vistas. Tu vê como a gente é influenciado o tempo inteiro. É difícil lutar contra a máquina, meu irmão. Com certeza, é um sistema. É um sistema. Não tem como ser. Então eu acho, Marcos, que o nosso maior desafio não é ir contra o sistema. Não. É pedir respeito, pedir respeito do e, sistema, de uma certa forma, e usar para aquilo que a gente precisa Perfeito, fazer. E tem que ser feito, né? A gente precisa dos recursos, só a questão do recurso ali, mas também recurso de alcance para outras pessoas verem, porque hoje, pelo acesso, hoje alguém que está nos ouvindo em alguma comunidade do interior, puxa vida, tem um CEA lá. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no Instagram. O que eles estão fazendo? Mas se não tem um recurso para fazer, outra pessoa não pode ver que está sendo feito. Perfeito. Verdade. Então, sem demagogia, Nelson, não tem como. Quanto é que Henrique, custa um MacBook, né? Para uma biblioteca, entendeu? Henrique, obrigado a Taltorks, nossas parceiras lá da parceiro tem uns montes, né? Parceiro tem uns montes. Henrique, fala um pouquinho do exterior aí, como é que foi a tua experiência fora? Teve aonde agora na Colômbia? Teve um monte de lugar aí. Tive a oportunidade de conhecer muito lugar. Sim, palestrei em vários lugares. A minha experiência no exterior, ela começa de uma maneira... Cara, a primeira vez que eu vou falar isso abertamente, viu? Nunca falei isso em microfone, nunca falei isso em palestra. Nunca falei isso em palestra. Mas eu me sinto mais tranquilo para falar sobre isso. Porque a minha primeira experiência pro exterior, cara, ela acontece... de uma maneira que eu também demorei para entender, né? Por que a Marli quis me colocar naquele avião com um grupo de empresários espanhóis. E aí tu pegar um moleque que nunca tinha pegado avião na vida, que nasceu na Rua 9 lá da Bonja, né? Que a vida inteira correu todos os becos, vivia aquele mundo de reciclagem, de projeto social, e enfim, né? O mundo da quebrada ali. E tu tira esse moleque lá de dentro, leva lá para Valência, na Espanha. E tu começa a falar com esse moleque, com 19, 20 anos eu tinha, tu começa a falar com esse moleque de bolsa de valores, Wall Street, dólar, inflação, mercado, sistema mercadológico, capitalismo. Foi um choque social muito forte. É um bug, cara. É um bug que deu, tá ligado? Mas foi tão forte que eu demorei tempo para processar o que eu aprendi lá. Não foi assim, aprendi aqui que massa, vou voltar agora a fuder pra lá. Muito pelo contrário, me derrubou. Naquele momento me derrubou. Eu me frustrei. Eu não queria mais sair daquela realidade quando chegou a hora de sair. Né? Eu briguei com a minha avó, eu briguei com a minha família. Eu comecei a me achar o Neymar. Sim, tá ligado? Eu tô aqui, cheguei aqui, é tudo valorizou nosso agora. O passe. Agora eu não preciso mais da Bonja, eu não preciso mais do C, eu não preciso de quem me formou, eu não preciso. Cheguei aqui sozinho. Olha como é a cabeça, mente, né? Então, inclusive, quando eu volto de fato para no ser mais maduro, e aí você já com essa informação processada, eu começo a perceber a importância dos nossos adolescentes, que também viajam para tudo que é lugar, que a gente leva para passear, a importância de um acompanhamento psicológico, psicossocial, né, para esse moleque. Em todo lugar que eu vou, eu brinco, né, Marcos? Tu que já teve em Abu Dhabi, né? Sim, Dubai. Né? Teve em Dubai, né?
Eu brinco com a galera. Tu imagina a gente tirar, Elcio, o Rafael lá de dentro da Bonja e levar para um lugar, o Rafael, nosso jiu-jiteiro, e levar para um lugar onde os sheiks estão folhando a ouro. Os caras estão folhando prédio de carro a ouro. Imagina, como é que volta a cabeça de uma criança? Isso é super nocivo, cara. Sim. A gente tem que ser muito responsável com isso. Prejudicial, tem que... Total. E naquele momento, eu não quero culpar ela que tá no céu agora, mas naquele momento a Marli perdeu essa mão comigo. Ela não me acompanhou. Entendeu? Ela deixou eu ir, eu fui sem freio e só queria saber daquilo agora. Aí um certo dia, lá 2013, 2014, quando eu começo a me desligar da empresa, e eu vivia muito esse mundo aqui em Porto Alegre, as relações políticas da empresa, quando o meu querido, saudoso Ramon, né, me chama, e não tem nenhuma crítica, obviamente, a fazer, foi tudo uma escola, quando o Ramon me chega e me diz, olha só, tá na hora de tu voltar para dentro da Bonja, tá na hora de tu voltar para dentro do CEA, tua avó precisa de ti, a comunidade precisa de ti, eu, de jeito nenhum. Sim. Não volto, não. Quero continuar aqui, ganhando isso, andando com o carro X, andando de terno e gravata para cima e para baixo. E o cara disse, olha, talvez então tu... Em espanhol, né, claro? Olha, talvez tu demore, né? Então um pouco a processar, mas tu não entendeu nada do que tu vem fazer aqui, porque tu vem aqui te preparar para voltar para lá. E aí foi uma rebelião dentro de mim, mano. Que foi... Foi um impacto. Foi muito pior do impacto de ter me tirado e me levado. Foi o impacto de ter que voltar. Porque aí sim, o mundo te exige uma maturidade muito rápida, muito perceptível que tu não tem. É verdade. E a gente não cria. Vocês perceberam que a gente não cria o ser humano preparado para isso? Para lidar com o emocional, para lidar com o espiritual, né? Para lidar com a sua fé. Com esses conflitos. Com todos esses conflitos internos. Não à toa a nossa geração é uma das que mais está adoecendo, né? Por esse lado da... Isso é uma coisa que está me deixando muito impactado. Eu tenho 34 e, enfim, tenho acesso a uma galera mais nova. E aí eu fico pensando... O que está acontecendo, né? 20 anos com essas questões... Com 20 anos, eu era pagode. Só queria jogar bola e cantar música. Alegria. Nem pensava muito nas coisas. E a galera com 20 anos já sabe umas questões. Quer saber de bolsa, de investimento? E sabe, depressão, e ansiedade. E selfie. Selfie. O Leandro Carnal diz, né, que é a geração selfie. Gente, nossa galera só quer tirar selfie. Quero ser YouTuber, é aquilo que a gente começou falando, exato. né? É aquilo que a gente começou falando. Mas, Henrique, eu quero salientar aqui, isso é importante, tu sabe, não é rasgação de seda, a gente já comentou sobre isso, mas todas as vezes, agora tu tá salientando isso melhor, a gente consegue entender, mas todas as vezes em que eu piso lá no CEA, que eu passo por lá para dar uma visitada, eu tenho aquilo como meu e vocês me dão essa liberdade de pensar assim. Então, toda vez que eu entro lá, eu vejo algo diferente, eu vejo que está em movimento. Aquilo lá é um corpo vivo agora. Né? Orgânico, tá em movimento. Está em movimento, está em movimento, tem sempre algo acontecendo. E muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças passam por lá. Eu não sei o número X hoje, mas tu pode 550. até... 550. É muita gente, muita gente. Então eu convido você que está nos assistindo a dar uma procurada nas redes sociais. Eu vou pedir para o Henrique deixar aqui as redes sociais, eu vou pedir depois na edição para a gente colocar no rodapé. Mas procure saber um pouco mais sobre o CEA, procure conhecer um pouco mais do Henrique, está lá exposto, a ficha dele está lá exposto nas redes sociais, como ele é, um palestrante excelente, tá, gente? Quem tiver a oportunidade de eu não exponho tudo, né? No final de semana, ali no churrasquinho na praia, não costumo compartilhar muito no... Esse é o teu social, né? Esse é o teu social. Eu não posso abrir tanto, assim. Mas a galera sabe que eu sou da curtição, que eu sou da resenha. Que eu sou do pagode, que eu sou da resenha, que eu sou do futebol. É da resenha mesmo. Galera é do povão. A galera me conhece. É do povão. É um cara que saiu da Bonja, mas a Bonja não saiu dele e ele tá na Bonja ainda e não pretende sair de lá, eu acho. Esse final de semana a gente tava na praia, né? E aí eu levei o gazebo, levei a churrasqueira, as caras. E eu fiquei olhando, né? Toda aquela galera na volta. Eu vi isso, cara. Por que eu faço isso, né, meu? Pra quê? A Marli fazia, cara. Enchia um ônibus, cara. A Marli não sossegava se ela não levasse toda a Bom Jesus pra Pinhal. Cara, se não tivesse toda aquela galera ali usufruindo, dando risada. Tem aquela casa lá ainda. Isso. Não, a gente mudou agora. Mudou? Não, inclusive a gente tá numa agora que era virada em Duna. Eita. Só Duna, Marcos. E aí ela levou ônibus, levou Kombi, todo mundo ajudou a construir a casa. Então, chega hoje, Natal, final do ano, mano, tá toda Bom Jesus e lá. Era regada cerveja, churrasco e tudo. Eu acho que isso faz parte daquela frase que tu falou que eu achei incrível. Acho que a gente não vai ter tempo de falar mais a respeito do celebrar. O celebrar. Isso. Importância. Cara, isso que tu falou assim, ó. Perfeito. Sabe? Cara, o meu sócio lá em Dubai, né, o Everton, genial esse cara, eu devo muito a ele. Ele falava, mano, nós não temos tempo pra ser brother, mano. A gente tá só pensando em trabalho. Senta aqui. Só problema. Vamos conversar, só cara. Bronca.
Vamos confraternizar. correria. Ele falava Sabe, isso. Celebrar. Eu tô batalhando muito por isso na minha vida. crer. De ter o tempo de, não, peraí, vamos... E não é, às vezes a gente pensa assim, vamos se organizar pra ter, claro, mesa farta é melhor, churrasco vazio. Mas às vezes, não, calma aí. Eu tenho 50, vamos fazer um salsichão, vamos passar uma maionese aqui. Eu ia falar isso agora. Eu ia sobriar, tem eu ia falar exatamente isso agora. Cara, o celebrar, eu não tô falando de tu estourar champanhe, saca? Não é sobre... Quando a gente diz celebrar é melhor ou mais importante do que trabalhar, eu tô falando de tu aproveitar um dia e tu sentar com a tua família numa mesa de jantar tranquilo. E olhar e ter o privilégio de olhar no olho de todo mundo, saca? Sim. E, pá, como é que foi teu dia? E por mais que venham as queixas do dia, mas isso você tá celebrando, isso você tá se vivendo, cara. É verdade. Agora, o problema é a gente viver para o tal do sistema. Sim. Viver para tal da máquina. Entendeu? Rodando. Tu sentar e comer um cachorro quente no final do dia é maravilhoso. É quando tu começa realmente, e tu tá vivendo aquele momento ali, ou saía que a gente tava se combinando de comer um sushi, vamos lá, vamos sair, porque, eu trabalho o ano inteiro, aí saio do trabalho à faculdade. Sim. Então, nas férias a gente tá tentando curtir de tudo que é jeito, assim, tentar ter a gente precisa ter algum subterfúgio, né, mano? Sim, senão vai pirar. Eu pirei, na pandemia eu também passei por vários perrengues, tive a primeira vez que eu entendi a importância, inclusive, do acesso psicológico, né, dentro do meu trabalho. Porque senão, se tu não tiver o escape, em algum momento tu vai estourar, tu vai implodir. Entra em parafuso. Então esse celebrar, né, ser mais importante do que trabalhar, é sobre isso. É tu, então, fazer a tua obrigação material durante o dia, mas saber que o mais importante está na hora que tu chegar dentro de casa. Aquilo ali, nada vai ser mais importante do que aquilo ali no teu dia. Galera, nós vamos ter que fazer um episódio 2, cara. Porque a gente nem falou. A gente nem falou dos projetos, não falamos das viagens do Henrique, enfim, das arrecadações que esse povo cara, na pandemia, o que eles arrecadaram, toneladas de donativos. Ninguém ficou sem nada lá, cara. Todo mundo foi beneficiado. Mais de R$500 mil distribuído em cartão alimentação, mais de 15 mil cesta básica, mais de 15 mil. Nós vamos ter que falar mais com o Henrique sobre isso. Eu vou deixar já pré-agendado contigo, Henrique. A nossa ideia principal é assim, depois que a gente... infelizmente houve, né, uma separação, né, em relação profissional e tudo, houve uma separação e todas as vezes que a gente se encontrava, Marcos faz um orçamento para isso, Marcos executa aquilo, então era sempre uma conversa profissional. A nossa ideia, eu vinha falando com o Elcio, né, nossa ideia é trazer o Henrique aqui para uma conversa, de brother, cara, porque a gente não consegue tirar, a gente não consegue trocar essa ideia com o cara lá, meu, é ruim, né, e cheio de experiência já aí, Henrique, você é outro, tá? Inclusive abrir isso, de ter viajado, Sim. Realmente nunca compartilhei, porque, mais uma vez, é muito parecido. Sim. Eu não falo muito sobre isso porque é muito parecido com aquela ideia da minha formação. Sabe? Parece que eu tô querendo legitimar a minha fala, a minha vida, porque eu fui pro exterior. Exato. É incrível isso. A gente parece que a melhor experiência dentro da Bom Jesus, ponto. Quer gerar uma credibilidade que não... Cara, eu passei é que nem um passaporte, né? Tu quer mostrar teu passaporte, quer dizer, olha onde é que eu fui, olha aqui. Cara, se eu for abrir aqui... Foi especial, foi muito bom. Sim. Pelas pessoas que eu me conectei lá. Sim. Porra, não vou falar assim. Enfim, eu também. E o que tu aprendeu também, né? Exatamente. Isso aí que tu tá falando é uma coisa importante pra mim. Eu já virou uma chave aqui pra algumas decisões que eu tenho que tomar na minha vida. Tu foi pra lá, passou um tempo, se preparou pra algo grande que tu tinha que fazer dentro da comunidade. Tá aí gerando fruto. Pra fechar, e que tem tudo a ver com isso tudo, assim, outra frase muito marcante, né, da Marli pra mim. Por favor, naquela câmera lá. E ela já estava acamada, né, na cama do hospital, quando a gente descobriu o câncer. A Marli me disse que eu entenderia, né, o conceito de sucesso na vida quando eu percebesse o tamanho da importância, não daquilo que eu estou adquirindo, né, mas das pessoas que estão passando na nossa vida, na tua, de todo mundo que está aqui, e de alguma maneira estão transferindo carinho, amor e essencialmente visão de mundo. Isso é muito importante a gente entender que essa nossa vida ela é muito orgânica para a gente achar que a materialidade das coisas está no que a gente vai adquirir. Do pó a gente veio, do pó a gente vai voltar, né? Então, por isso, meu irmão, que eu começo e termino essa conversa aqui também te agradecendo. Obrigado, por também ter querido. sido um dos professores aí para mim. Cara. Eu fico feliz de saber que influenciei a tua vida pelo menos em alguma coisa. Com certeza. Porque a instituição daquela banda naquela época... Por ser esse homem que tu sabe que tu é referência dentro da Bom Jesus. Abençoe, né, dessa pessoa que sempre se demonstrou dentro da Bom, já tá correndo atrás, tá pela tua família, cara. Então, é uma baita referência para muita gente, não só para mim. Deus abençoe. Ele tem uma história que eu não sei se
quer guardar, que eu acho incrível quando eu conheci, né? Comecei a namorar com a Evelyn, ele me mostrou da onde que ele saiu. E aí, cara... O Bequinho aquele lá? Não, a profissão a profissão? Ele exercia. Pode crer. Tem que escrever, não sei se... Pode falar, deixou pra uma outra hora, mas eu quero trazer ele aqui. Ele era da correria sabe, do caminhão de lixo. É isso aí. Da Cores, antiga Cores. Estudou, é engenheiro, cara. Cara dentro da engenheiro vila. Cara Tipo, engenheiro. um cara pensa, tô aqui, não tenho, não. Tem possibilidades. Se tu baixar a cabeça, correr pelo certo. É possível. Então, É isso é possível. incrível pra mim, é uma história que eu acho incrível. Perfeito. Sabe? Maravilhoso. Em cima dessas frases maravilhosas, tanto do Henrique quanto do Elcio Matheus, a gente encerra mais esse Aliado Cast. Eu tô emocionado. Eu vim aqui para entrevistar, acabei sendo entrevistado quase, né? Tive que dar depoimentos aqui que eu tava guardando para depois, mas eu fico muito feliz. O Henrique é uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração, a pessoa que ele se tornou, enfim. Mas, enfim, estamos aqui para agregar, né? Olha o que o Henrique trouxe aqui, é o social, a gente precisa agregar, se conectar, se conectar. Vá conhecer esses projetos aí que o Henrique está falando, o CEI é maravilhoso, as portas estão abertas, se você quiser ir lá, marcar uma visita, levar uma excursão para lá, tomar um café, o cara é super acessível. Não deixa passar março, que depois vocês não pegam ele, é palestra atrás de palestra, né, Henrique? Eu creio, tá? Então, terminamos aqui mais esse Aliado Cast, quero deixar vocês, como é que é, Matheus? Compartilha, divulga, vai lá. Compartilha, curta, comente, algo que vai agregar e fortalecer o nosso trabalho. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus, tá bom? Tchau, gente. Obrigado, Henrique.